Vamos lá. Bom, muitos de vocês acho que já passaram lá na unidade ou vão passar por agora. Então, é mais para dar um vislumbre dessa cirurgia, que ao mesmo tempo que é uma cirurgia abdominal, uma cirurgia do paciente cirrótico e é uma cirurgia de transplante. Né? Então, tem algumas peculiaridades. Né? Bom, a gente começa com recebendo o doente na UTI. Claro que tem muitas coisas relacionadas ao doador, ao intraoperatório e tudo mais, que a gente não vai passar muito por aqui. Mas é sempre importante ter essas informações na hora que você vai receber o doente. Tá bom? Especialmente porque uma das possibilidades da complicação pós-operatória imediata é estar recebido um órgão ruim, ou algo que tenha acontecido no intraoperatório que acaba levando a uma disfunção grave desse sentido. Tá? O que aconteceu no intraoperatório? Isso aí vocês fazem para qualquer cirurgia, mas algumas coisas são interessantes. Então, por exemplo, o balanço, você tem que lembrar e perguntar sobre a CIT. O paciente está CIT refratária na hora que abre a barriga, o cara tira 15 litros no aspirador. Qual que é o impacto disso para o doente? Faça a menor ideia. A gente vai repor, ele vai ganhar volume lá no intraoperatório. Provavelmente a pressão abdominal deve ser menor. Quem tem a CIT tem menos síndrome compartimental pós-operatória, porque a barriga é um pouco mais vaciada. Mas, putz, eu não sei o que isso vai acontecer em relação à hemodinâmica. Tá? O que a gente faz precisamos ter uma vigilância seriada dessa parte hemodinâmica, porque ele pode sentir mais que outras pessoas. Quanto mais a CIT, provavelmente maior era o MELD desse cara. Porque a CIT geralmente está acompanhada com cirroses mais avançadas. Quanto maior é o MELD, menor é a resistência vascular sistêmica desse doente. Então, ele é mais vasodilatador, ele é mais vasoplégico. Tá? Síndrome de reperfusão, a gente vai falar um pouco do meio da aula. Como é que foi a curva de lactato? A gente vai mostrar por quê, né? 70% do metabolismo do lactato é no fígado. Se sangrou, se transfundiu, como foi guiado esse processo de transfusão, como que ficou no final, tá? O que ele fez para transporte? Isso aqui, cara, é escola, né? Acho que a escola é cultural. Então, assim, um HC, a gente viu muito isso no Covid. O cara estava na UTI Covid, ele ia fazer uma TOM. Se era uma UTI que a pessoa do anestésico estava segurando, os caras sedavam e bloqueavam para transporte. Isso não é uma cultura que a gente tem. Mas é muito comum, acabou a cirurgia, estava tudo bem. O que você fez para trazer? Um polo de vida amolecido. E você está tentando estopar o cara ali no bloqueio parcial, entendeu? E as intercorrências a gente vai contar aqui também. Então, sistematizando, né, vamos falar do neurológico. Veja, partindo do princípio que é uma cirurgia abdominal, quando esse paciente chega na UTI, o que a gente vai fazer? Desligar a sedação e avaliar a situação. Tá? A cirurgia abdominal. Tem algumas particularidades, então, especialmente nos pacientes que estão transplantando por hepatite fulminante, até que se prova o contrário, esse paciente está em hipertensão intracraniana. Então, esse não é o doente que a gente vai desligar a sedação e avaliar a situação. Tá? Nos demais, sim. O cara que tem cefalopatia hepática prévia, ele pode demorar mais para acordar. Tá? Mas o que a gente precisa não é um lado mundo inteiro, só que ele se defenda, que se proteja. Né? A gente não vai falar muito de fulminante agora, tá? Outra aula. Eu sempre coloco esse trabalho, é um trabalho que nem eu gosto muito, mas basicamente, cirurgia abdominal chegava na UTI, ele randomizou para desligar a sedação imediatamente ou ir desmamando a sedação com A0-2. Quem desligou imediatamente estubou mais rápido. Eu não gosto muito desse trabalho porque a mediana de horas era muito absurda no grupo que foi desmamando para RAS de 0-2. Tá? Mas sim, geralmente quando chega, a não ser que o anestesista, o que é comum, tenha bloqueado, eu não nem ligo a sedação. Se o cara acordar, ele já vai. Tá? Vamos lá. Ainda no neurológico, cortou um pouco aqui, analgesia. Quem já passou lá, talvez lembre que essa não é uma cirurgia que é extremamente dolorosa. A hepatectomia dói muito mais que o transplante. Porque o enxerto que o cara recebe, ele é denervado. Tá? Então ele não vai sentir a dor da cápsula, tudo naquela história. Ele vai sentir a ferida operatória mesmo, os afastadores e tudo mais. Fora isso, tem doses altas de imunossupressores, corticóide, etc. Então, a maioria das vezes o paciente segura só com dipirona pós-operatório imediato. Tá? Agora a gente começa a entrar na parte que vou falar um pouco mais devagar. E eu vou ver se... Você quer tirar a máscara e voltar? Ah, beleza, acho que ajuda aí, porque subir escada não dá, né? Bom, então assim, desafios hemodinâmicos, tá? Novamente, lembra que eu falei? É cirurgia abdominal, mas ao mesmo tempo é cirrose e ao mesmo tempo é transplante, então tem algumas particularidades. Tá? Além de tudo que você já sabe de choque pós-operatório, tem que lembrar que 40% dos indivíduos vão ter cardiopatia da cirrose. Como que eu faço esse diagnóstico? O cara que falou que era 40% de incidência.
Porque a cardiomiopatia da cirrose tem 3 grandes achados. O primeiro é a disfunção diastólica. O segundo é um amortecimento inotrópico e cronotrópico. Quando ele precisa subir a frequência ou subir o inotropismo, ele tem dificuldade de fazer isso. E o terceiro é uma tendência à arritmia. Desses 3, o que é facilmente mensurável é a disfunção diastólica. Então, quando eu falo 40% de cardiomiopatia no paciente cirrótico internado, geralmente estou falando de 40% de disfunção diastólica. Tá? A maioria das vezes isso aqui vai ser uma disfunção diastólica grau 1, mas pode se compensar no operatório. Por quê? Esse cara, como eu falei, cirrose vai avançando, quanto maior o MELD, menor a resistência vascular sistêmica. É um cara vasodilatado. No pós-operatório, além da quantidade de droga vasoativa que eu vou dar para esse cara, essa vasodilatação ela vai se revertendo nas primeiras horas do pós-operatório. Então, rapidamente, eu vou pegar esse cara que está acostumado a trabalhar com pós-carga baixa e vou começar a subir a pós-carga dele. Fora isso, durante a cirurgia, há uma grande manipulação de retorno venoso, com aumento e redução da pressão pulmonar. Isso pode fazer o ventrículo direito também dar uma tá? Por isso que a gente passa som nesses caras no operatório. Poderia ser ectanoesofágico também, mas o ideal é que você avalie o coração dele de forma biventricular separada. Porque às vezes vai real BD, às vezes vai SDR. Bom, isquemia e reperfusão. Isquemia e reperfusão, todo e qualquer transplante vai fazer. Tá? Mas existe o conceito da síndrome da isquemia e reperfusão. Tá? Vamos tentar diferenciar as duas. Então, isquemia e reperfusão, todo mundo que passa por isquemia e reperfusão vai fazer. Quando o cara está lá, o cirurgião, tirou o fígado do cara que está doando. Esse fígado vai para onde? Aqui no Brasil e 99% dos lugares do mundo. Um saco com solução de preservação de gelo, onde ele não está sendo perfundido. A exceção a isso é o que já acontece em outros transplantes de forma mais frequente, que provavelmente vai evoluir para isso, mas agora há uma tendência mundial de começar a migrar para canular o órgão enxertado para ficar correndo solução de preservação. E você vai mensurando os parâmetros e ajustando. Né, com alguns trabalhos já mostrando diminuição não só da isquemia e reperfusão, mas da disfunção do órgão mesmo. Esse órgão ali, ele começa, cara, ele vai ficar 6, 7 horas num balde com gelo. Vai ficar um metabolismo anaeróbico, produzindo espécie ativa de oxigênio, vai ficar um líquido acidótico, percalêmico, gelado pra caramba. Na hora que ele vai implantar esse fígado no cara, esse fígado geralmente está inclusive endurecido. Né? Um pedaço de carne que foi o gelo. Então, na hora que ele vai colocar isso no paciente, que ele vai reperfundir, tem até cirurgião que gosta de deixar um pouco sangrar antes de realmente entrar esse sangue na circulação, mas não é necessariamente isso que vai resolver. O que acontece? O sangue começa a lavar esse fígado. O sangue da circulação, que agora vai voltar para o sistema, porque até então eu tinha separado a circulação entre o portal da circulação do doente para o transplante. Na hora que vai voltar esse sangue a circular, esse sangue que vai voltar, ele vem como? Gelado, acidótico, percalêmico, rico em espécie ativa de oxigênio. Isso sai do coração direto para o átrio direito. O cara faz um puta vagal. Isso é a síndrome da isquemia e reperfusão. A queda de 30% da PAM por pelo menos 1 minuto nos primeiros 5 minutos. Não precisa decorar, porque o próprio anestesista não fica esperando 1 minuto de queda da PAM. E vê se foi nos primeiros 5 minutos. Se o cara choca na liberação dos campos, ele considera isso como síndrome da isquemia e reperfusão. Tá? Hipertensão porto-pulmonar. A gente vai falar um pouco de hepatopulmonar, mas basicamente o que acontece? O paciente cirrótico, o fígado vai endurecendo e ele vai represando volume na região esplênica. Isso a gente lembra lá da faculdade. O que acontece? Isso é às custas de vasodilatador. Só que a gente, sei lá, assim, compartimentaliza as coisas, né? Não, tem um óxido nítrico inalatório fazendo vasodilatação esplênica. Esse óxido nítrico não fica parado ali, ele vai circular. E quando ele chega no pulmão, ele pode causar 2 espectros diferentes. Ou ele realmente vasodilata o pulmão, causando shunts, e aí é o que a gente chama de síndrome hepatopulmonar. Ou o contrário, o pulmão começa a falar, cara, não era para ter esse óxido nítrico aqui. Vamos começar a vasoconstrigir aqui para responder. E ele faz uma hipertensão pulmonar, que aí é hipertensão porto-pulmonar. Então, são espectros diferentes de uma mesma causa que se comportam de formas diferentes. Então, o cara que tem hipertensão porto-pulmonar, né, de todo o paciente para transplante faz um eco antes. PSAP menor que 30 está excluído, com 98% de valor preditivo negativo, que esse cara tenha hipertensão porto-pulmonar. Se esse cara tem uma PSAP elevada, aí eles vão avaliar. O ideal seria a caixa direito, PAP maior que 45, contraindicação a transplante. Contraindicação antiga, atualmente dá para avaliar a ECMO, tá? Mas ok, o que acontece? Muitas vezes o cara tem uma hipertensão pulmonar abaixo de 45 de PAP, mas está ali. Na hora que você faz a liberação dos campos, você vai aumentar o retorno venoso subitamente. Se o retorno venoso é gelado, vai gerar vasoconstrição,
é a hora que essa pressão pulmonar sobe uns 20% a 30% e esse VT pode dar uma real. Tá? Então, mas para lembrar isso, 8% dos pacientes cirróticos em teoria. Tá? Por isso que, inclusive através de alguns trabalhos, a gente viu que monitorizar o teto cardíaco por controle de pulso não é tão adequado nessa população. Tá? Os algoritmos talvez não sejam tão acurados, porque lembra que eu falei, quanto maior o MEL de menor resistência vascular sistêmica, eu não sei se eles são preparados para isso. Mas em estudos de não inferioridade, o monitor de curva foi inferior aos sondantes. Tá? Então, para mim, a grande importância é você ter um método de avaliação biventricular. Pode ser ectoesofágico, não tem problema. Tá? Agora, precisa ter alguém lá na cirurgia fazendo isso. Tá? Então, aqui a gente passa suando. O lactato é aquilo que eu comentei para vocês. Então, para quase todo mundo, lactato maior que sólido morte. Né? Para essa população específica, 70% do lactato é clareado no fígado. Os outros 20% no rim e 10% no músculo. Se você perde 70% do fígado, os 30% não vão dar conta. Tá? Então, essa aqui era insuficiência hepática aguda. A gente vê isso às vezes no transplante. O lactato pode dar uma estourada, 24 horas depois. Passou. Aí. Então, esse lactato ele não é um lactato de hipoperfusão. Já temos pacientes que estavam vazou 15 RMBA sem droga vasoativa, bom tempo de enchimento capilar, lactato mensurável. Ele não tem como clarear. Então, existem alguns trabalhos avaliando. Se essa hiperlactatemia é por falta de clearance, quando você joga na hemofiltração contínua, ela cai. Tá? Agora não, realmente o cara está com sepsis, 115 de lactato, choque séptico e hipoperfusão. Pode ligar contínua, não vai cair. Ele está hiperproduzindo lactato. Tá? Esse é um gráfico de um trabalho que a gente até enviou para publicação, acho que não foi aceito, mas é o seguinte, ó, alguns pacientes, a gente vai entrar nisso aqui, tá? Mas acontece de você tirar o fígado do cara, deixar ele sem fígado, tá? O cara sobrevive aí 24, 36 horas, às vezes esperando um novo órgão. Cenário raro. Mas veja, anhepático é esse período verde, o período que o cara ficou sem fígado nenhum. E esse vermelho é o lactato. Veja, na hora que você liga a diálise contínua, essa hiperlactatemia, ela começa a cair já. E mesmo que você tire completamente o fígado do cara, o lactato continua caindo. Porque essa hiperlactatemia aqui é falta de clearance, não é hipoperfusão. Tá? Para não prolongar muito a aula, eu não vou ficar focando muito nesse slide, mas isso aqui é uma simplificação do que a gente tem de pressão para qualquer cenário. Tá? Então, esse tracejado é o que divide o cara que está hipotenso do normal hipertenso, em teoria. O que define a pressão da pessoa? É uma relação conteúdo-continente. Vaso, o tônus do vaso e o que tem dentro do vaso. Dentro disso aqui, múltiplas causas podem ter. Eu posso perder volume intravascular porque o glicocárese, e aí, não sei o quê. Pode acontecer. Hemorragia, diversas causas, tá? Eu posso perder tônus por diversas causas. Mas o que define a pressão é o conteúdo continente. Tá? Ou seja, se o cara tiver um tônus muito baixo, como nas vasodilatações extremas, do cirrótico muito avançado, não adianta você ficar dando volume. Não vai conseguir passar essa. Ao mesmo tempo, se o cara estiver muito depletado, não adianta você só ir subindo a droga. Geralmente, o pós-operatório está aqui no meio, tá? Você vai ter que acabar usando um pouco dos dois. Bom? Lembrar que os órgãos intraabdominais, em teoria, tá? Eles têm uma menor autorregulação. Então, diferentemente do cérebro, que com pressões diferentes, em teoria, ele tem que manter uma PPC adequada, os órgãos abdominais sofrem um pouco mais para fazer isso. Essa curva é um pouco mais angulada. Não vou ficar focando muito nisso, mas aqui, quando você olha a coronariana, né, ela tem uma autorregulação ok, mas quando você começa a usar, por exemplo, dobuta, essa autorregulação já não é tão ok, porque o consumo dela é maior já. Entendeu? Beleza, lembra que a gente falou do pulmonar, né? Vamos sair da hemodinâmica um pouco e falar do pulmonar. Então, assim, existe uma discussão teórica sobre PIP e PVC ideal no transplante hepático. Em teoria, quanto maior o aumento da PVC ou da PIP, você vai deixar esse órgão ingurgitado. Existem alguns trabalhos no próximo slide eu mostro falando um pouco sobre isso. Tem gente que contesta isso. Por quê? Por mais que essa PIP possa deixar o órgão mais congesto, o fluxo sempre vai ser para frente, senão o cara está morto. Certo? É o conceito que eles chamam aí de waterfall, né? Porque por mais que o rio aqui embaixo suba ou desça, a cachoeira sempre vai estar lá em cima e o fluxo sempre vai estar indo para baixo, tá? Mas, quando você vai olhar, nos próximos slides a gente entra um pouco nisso, tá? Vale a pena fazer um raio-x, porque esse cara vai ser super invadido, catéter, às vezes vendo hidrotórax, etc e tal.
A extubação, a não ser que seja fulminante, desliga a sedação, avalia a extubação. Quando que eu não vou extubar? Se eu acho que deu ruim. Para-choque refratário, acidose, deve voltar para o centro cirúrgico porque está sangrando, aí você segura, tá? Outra possibilidade que pode segurar esse cara, síndrome hepatopulmonar. Então, às vezes, lembra que eu falei? Tem o pessoal da hipertensão pulmonar e tem o pessoal do shunt, né? A vasodilatação excessiva. Aí só vai oxigenar essas hemácias que estão passando aqui em cima. Essa daqui não, café shunt verdadeiro. Todos eles que vão transplantar fazem eco com microfolhas antes. Então a gente já sabe quem tem e quem não tem shunt. E não necessariamente o cara ter shunt, ele tem síndrome hepatopulmonar. 10% deles vão ter algum grau de hipoxemia. E a tríade é essa: hipoxemia, shunt pelo eco e hipertensão portal, tá? Essa galera aqui, a maioria vai ter hipoxemia leve, mas às vezes compensa no transplante. Tá? Então, às vezes pode fazer hipoxemia refratária te impedir de extubar. Lembra que eu falei da PIP, PVC, etc? Trabalhos experimentais, óbvio, tá? ZIP, PIP5, PIP10, 15 e etc. O que acontece? O fluxo, o que é fluxo, tá? O fluxo da veia porta e da artéria hepática, eles vão caindo progressivamente, quanto mais você vai aumentando a PIP. Isso é relevante para todo mundo? Não, mesmo porque a maioria deles vão trabalhar com PIPs fisiológicos, tá? Você nem tem muito motivo para ficar usando PIP alta nessa população. Mas especialmente naquela população em que o fluxo da artéria não ficou bom, o fluxo da veia porta não ficou bom, é desnecessário usar uma PIP um pouco maior. Vale a pena usar uma PIP mais para perto de 5, tá bom? E engraçado, né? O outro estudo com... Engraçado, não é engraçado? Um outro estudo que avaliou isso também, PIP 0, 5 e 10, esse aqui foi interessante, porque assim, além de cair a saturação venosa lá no local, o cara foi pesando o fígado, e realmente o fígado vai ficando congesto, tá? Então, à medida que você vai aumentando a PIP, o tamanho desse fígado vai se aumentando também. Então, vale a pena ficar de olho nisso para alguns pacientes. Isso não é importante para a maioria, tá? Na hepatopulmonar, hipoxemia por shunt, vasodilatação, às vezes a gente tenta fechar esse shunt. Então, o cara está com F100 saturando 70, igual o paciente lá no mês passado. O que você tenta fazer? Bom, se o shunt é por vasodilatação, geralmente óxido nítrico dependente, a gente tenta usar um inibidor de óxido nítrico, tá? Não é exatamente isso, mas azotimetileno. Funciona? Aparentemente sim, tá? Porque a gente tem a série de casos, tá bom? Então, quando você usa azotimetileno, a PO2 tende a subir. Muitas vezes a gente usa o azotimetileno, sobe, mas não o suficiente, tá? E aí a estratégia muda. Então, por exemplo, ao invés de eu tentar fechar o shunt, que já é meio crônico, eu tento fazer um negócio que é, bom, quando esse cara vai ficando hipoxêmico, qual que é a resposta pulmonar em teoria? Vasoconstrição hipóxica, certo? Aonde que vai vasoconstrigir? A área boa. Que a área ruim está vasodilatada pra caramba, não vai dar certo. Então o que acontece? Esse cara começa a piorar a hipoxemia por uma retroalimentação. Ele fica hipoxêmico, vasoconstrição hipóxica. Aí fica hipoxêmico, vasoconstrição hipóxica. Só que a vasoconstrição hipóxica ocorre aonde? Na área boa. Aí a gente tenta o óxido nítrico inalatório, tá? A resposta é bem razoável também. Mediana de subir uns 12 milímetros de mercúrio de PO2, tá? Casos severos, como a gente teve no mês passado, a gente faz tudo junto. Azotimetileno, óxido nítrico e trendelenburgo. Porque a maioria desses shunts são nas bases. Então a gente tenta jogar ele meio de cabeça para baixo e ver se circula mais no ápice. Isso costuma melhorar também. Tem algumas séries de casos aí. As evidências são sempre ruins porque a gente está falando de apresentações mais raras, né? Cortou quase todas as coisas, mas tudo bem. Abdômen, então, dieta. Só para dizer que essa é uma cirurgia de fígado. Tá? Eu não mexo em alça, eu não espero um relevante ilho pós-operatório. Tá? É muito comum você estudar o cara de manhã e ele almoçar. Tá? Porque é uma cirurgia de fígado, que dói pouco. Então o cara usa pouco opioide também. Então, dieta, a não ser respeitar as contraindicações de choque refratário, etc. Tal, dieta mesmo. Tá? Drenos, ficar de olho no dreno. Tá? É padrão usar, não é obrigatório usar, mas no transplante de fígado, raramente você vai ver um transplante de fígado sem dreno, tá? Esse dreno, geralmente, ele fica perilar e, principalmente, serve para a gente avaliar perda de ascite e sangramento. O que eu espero é o ser hemático. Quando ele ficar hemático franco, aí vem o desespero do intensivista. Porque paciente cirúrgico e o dreno está extremamente hemático. Isso é uma indicação cirúrgica? Não necessariamente. E aí que vem um conflito com a equipe cirúrgica. A cirurgia é bom na minha época, agora os caras querem operar. Já ouviram falar isso? Qual é a questão?
cara pode ter um sangramento. Isso aqui provavelmente indica que há um sangramento ativo. Tá? Indica que esse sangramento precisa ser cirurgicamente resolvido? Não necessariamente. Você vai avaliar a hemodinâmica do cara. O cara está ficando cada vez mais taquicárdico. Está começando a ficar mais impotente. Esse cara precisa resolver. Cirurgia ou radiointervenção. Tá? O cara está sangrando 100, 150 ml a hora. Frequência de 80, pressão boa, bem perfundida e acordada. Posso observar? Pode. Vai parar sozinho? Às vezes para. Muitas vezes para. Por isso que não necessariamente esse cara precisa ir para cirurgia, tá? Isso é para qualquer cirurgia, tá, gente? No laboratório a gente acaba colhendo, mas lembrar que no transplante específico, esses caras vão produzir às vezes 2, 3 vezes de ácido por dia. Isso pode falsamente clarear e falsamente reduzir o hematócrito do dreno, tá bom? Contra o dreno, geralmente o problema isso é uma porta de entrada, né? Pode facilitar a infecção e vai espoliar um pouco esse líquido que vai estar sendo retirado. Saindo um pouco agora da barriga, vamos falar um pouco do rim, porque é um dos grandes problemas que a gente tem. Tá? Essa figura é o seguinte: o que acontece com o rim de pessoas que transplantam órgãos sólidos? Tá? Isso aqui é incidência de pessoas com clearance abaixo de 30, caminhando para a diálise. Disparado pior é o intestino. Por quê? O intestino, quando a gente faz o transplante de intestino, qual que é o problema? É o órgão mais linfóide do corpo. 80% das células linfóides estão no mesentérico. Então, quando você busca aqui no fígado um tacrolimus de 6 a 8, 6 a 10, no intestino a gente está falando de 15 a 20, 15 a 22. Uma paulada de tacrolimus. Tá? Então, geralmente, essa galera acaba evoluindo com disfunção renal mesmo. No fígado, a gente está falando de 20%, 18% em 5 anos. Então, cada 5 pacientes que fazem transplante de fígado, daqui a 5 anos, um deles está caminhando para a diálise. Tá? É uma preocupação importante que a gente tem. A incidência de disfunção renal aguda no pós-operatório é muito alta também. Droga nefrotóxica também, etc. Aí começa a entrar uns estudos com pouca evidência, mas que talvez ter uma pressão um pouquinho mais alta pode te ajudar a melhorar o fluxo renal desses pacientes. Isso é duvidoso, tanto que essa pressão mais alta ajuda ou não. Tá? Existem trabalhos retrospectivos com Propense também sugerindo que uma pressão mais alta é melhor para essa população. A gente está fazendo um trabalho que ele já rodou lá, sabe, está para acabar, falta 7% de randomização só, justamente tentando avaliar se uma pressão um pouquinho mais alta protege o rim, que é a principal complicação pós-operatória, é a disfunção renal. Tá? Mas lembrar que oligúria não é a mesma coisa que disfunção renal no pós-operatório. A oligúria ela é esperada no pós-operatório. Faz parte da resposta endócrina metabólica ao trauma. Da mesma forma que sobe uma porrada de hormônios, sobe a DH. Ele vai reter. Não seria inteligente o seu corpo jogar líquido para fora no momento em que você acabou de sangrar um líquido. É uma resposta fisiológica adaptativa. Tá? Esse é um trabalho do Bellomo, que é uma subanálise do Relief. Lembra que o Relief é aquele trabalho grande de cirurgias abdominais, mais e menos volume, que parece proteger o rim, fica essa discussão toda. O que eles viram? Eles pegaram pacientes que no intraoperatório urinaram pouco. 25% desses pacientes tocaram a creatinina. Fizeram uma IAK de 1, aumento de 0,3 a creatina. 75% nem tocou a creatinina. Então esse 75% não tem problema nenhum? Não. A galera que faz oligúria, ela tem um risco maior do que a população geral de evoluir com disfunção renal. Tá? A mortalidade deles é diferente de quem não faz oligúria. Mas não parece que a oligúria, a maioria das vezes, representa realmente alguma coisa. Quando você olha a oligúria como um grupo, esses 25% jogam o prognóstico um pouquinho para lá. Agora, a maioria dos pacientes com oligúria realmente não vão fazer disfunção renal laboratorial. Tá? Falando especificamente do transplante hepático, o que a gente tem é um trabalho avaliando o balanço. Tá? Isso é uma era pré, o Relief, onde a gente viu que o balanço um pouquinho mais conservador estubava mais rápido. Tá? Estubar rápido não é um problema que a gente costuma ter no pós-operatório de transplante hepático. A maioria dos pacientes que o fígado foi bem vai estubar na chegada nas primeiras horas. Eu também não sei o tanto que isso aqui a gente pode trazer para a prática. Pós-Relief, então, geram ainda mais dúvidas. Um cenário onde a gente tem 75% de IRA cardíaco no pós-operatório. Tá? Mas, para o pulmão, obviamente, sempre vai ser melhor trabalhar com menos volume. Para o rim, não sei. Tá? Antibiótico profilaxia. Primeiro, vamos olhar para essa parte de lá, né, do slide. O que acontece? Esse estudo saiu depois. Quanto tempo de antibiótico terapia os serviços de transplante na Europa fazem?
Absolutamente cada um faz de um jeito, tá? Tem gente que faz mais de 7 dias de antibiótico profilaxia, por exemplo. Tem gente que faz 24 horas. Não tinha ninguém que não fazia. E aí saiu esse trabalho, um trabalho pequeno, são poucos doentes em cada grupo, mas talvez seja a melhor evidência que a gente tem até o momento, onde fazer só no intraoperatório foi muito parecido, foi similar a fazer por 72 horas. Tá? O nosso protocolo do HC ainda é 24 horas. Infecção, o paciente transplantou e choca no pós-operatório. Isso é um choque séptico? Quase sempre não. Tá? Quase sempre isso aqui ou é choque hemorrágico, é disfunção do enxerto, etc. E tal. Nos primeiros dias o cara estava bem, melhorou, desinflamou, barará, e de repente ele choca. Aí, se não é uma complicação mecânica, não é um sangramento absurdo, etc. e tal, vale a pena você pensar na possibilidade de infecção. Agora, eu não penso no primeiro mês em infecção de imunossuprimido. Tá? Pode ter um pouquinho de reativação de herpes. Mas no primeiro mês, esse cara vai infectar por quê? Catéter, PAV, infecção de UTI. Normal. Bom? E profilaxia de TEV, doivarina ou não doivarina? Veja, a gente tem um conceito já antigo, que é de que o cirrótico em si, o hepatopato, ele é um coagulopata por si. Né? Ele é alargado, a gente vai passar o catéter ou fazer endoscopia, o pessoal quer ter plasma antes, tem esse conceito aí. O que acontece? Cada vez mais a gente descobre que esse é um falso conceito, onde o cirrótico, quando ele vai perdendo a função hepática dele, ele deixa de produzir fatores pró-coagulantes e anticoagulantes. E a maioria desses pacientes tem o que a gente chama de hemostasia rebalanceada. Você faz um tronta normal. Tá? Ele se equilibra, esse equilíbrio é frágil, como o cirrótico em si é um equilíbrio frágil, né? Mas ele se equilibra. Então, a incidência de TEV nessa população é relevante. Passou 12 horas da cirurgia, não está sangrando, em teoria a gente inicia pareda profilática. Tá? Não tem contraindicação. Está aqui o trabalho que eu falei da hemostasia rebalanceada, isso é uma revisão, basicamente. Mas olha que interessante, né? Um conceito que a gente tem que vale a pena reforçar. O INR, primeiro, o INR foi criado para guiar varfarina. Aí a gente se apropriou do INR para avaliar fatores de coagulação. Certo? Na população de disfunção hepática, o que acontece? O INR é um mau preditor de sangramento. A chance dele predizer um sangramento fica, às vezes, abaixo de 50%. Então é melhor você jogar uma moeda para cima do que você olhar o INR, para saber se o cara vai sangrar ou não. Certo? Isso é verdade, mas parece que quanto mais alargado o INR, aí sim há uma tendência maior de que o tromboelastograma esteja alterado. A gente está falando de CT, porque a gente está falando de fatores de coagulação. Tá bom? Beleza. Mais abaixo de 3, isso varia de estudo para estudo. Tá? Não é exatamente pegar esse ponto de corte de 3 e... Então não é exatamente porque o ponto de corte está 3.1 ou 3.9, tá? Mas a maioria desses doentes vão ter o CT normal, abaixo da linha tracejada. E aí que vem o problema. Então, mas qual seria o problema de dar plasma para essa população? No pré-operatório, todos. Porque a gente está falando de uma pessoa que não aguenta aumento de pressão portal, senão ela sangra. Tá? Então, no pré-operatório, a gente é muito restritivo com plasma. É muito comum. Aqui no HC, por exemplo, vocês não vão ter esse problema com o endoscopista. Se ele te jogar o INR, tá, é porque ele não quer fazer o exame melhorar. Mas eles sabem e eles não cobram isso. A gente passa por isso todos os dias, né? Então eles sabem que esse INR não quer dizer coagulopatia. E mais ainda, o sangramento que a gente quer ver no cirrótico, geralmente, é um sangramento mecânico. Rompeu uma variz. Por que rompeu? Hipertensão portal. Aonde que entra a plaqueta nisso? Não entra. A gente está falando de sangramento mecânico pressórico. Tá? Então, beleza. A maioria desses pacientes vão ter a coagulação normal. Agora, é comum, por exemplo, a radiointervenção. Ah, não, só se fizer o quadro. Primeiro, se você fizer, não vai necessariamente corrigir esse INR. Tá? Vai ser uma correção muito frustra, inclusive. E às vezes quer saber. Tá? Isso é verdade em outros trabalhos. Então, aqui, entre essas duas linhas aqui, a preta e a azul, seria a coagulação normal. Então, veja, tem paciente que INR de 6 no tronco normal, que é o nosso padrão ouro. Bom, mas claro que quanto mais elevado o INR, valores muito extremos de INR tendem à coagulopatia. A gente está falando de funções mais gritantes. Mas depois da linha azul, essa linha azul para cá,
São pacientes pró-trombóticos, tendência a coagular, fazer trombose. Tem INR de 4. Então, não dá para usar o INR como um bom marcador, o valor preditivo é ruim, tá? Aí existe a questão do tromboelastograma, que não é disponível em todos os lugares, que ainda é um exame pouco acessível, era mais caro, vem barateando, mas qual é a questão? Nos primeiros trabalhos, começaram a sugerir que o tromboelastograma mudava a sobrevida. Essa é uma meta-análise que, inclusive, junta alguns trabalhos de transplante hepático com outros cenários. E dependendo se você usava modelo fixo ou efeito randômico, era ou não era diferente a sobrevida. Os novos trabalhos começam a mostrar que talvez não tenha tanta diferença de sobrevida assim, tá? Mas o que acontece? Você reduz drasticamente a infusão de plasma. Porque quando você vai dar plaqueta, geralmente você tem uma plaqueta na mão. Não necessariamente aquilo quer dizer que a formação de trombina é adequada, tá? Mas, ok. A maioria das pessoas que tem uma plaqueta acima de 56 mil tem uma formação de trombina adequada. Quando você vai dar fibrinogênio, você consegue mensurar se o fibrinogênio está 70. Novamente, às vezes no trombo o valor numérico não se corresponde ao trombo, mas a maioria das vezes está ali. Agora, o INR é sabidamente alterado nessa população. E é o que as pessoas usam para dar plasma. Então, o que vai mudar? Você vai dar menos plasma para essa população. Aí tem estudo mostrando, retrospectivo, né? Não dá para dizer muita coisa. Porque quem ganha mais plasma geralmente síndrome mais grave. Mas talvez quem ganha mais plasma trombosa mais a artéria hepática. Trombose de artéria hepática quase sempre é transplante. Tá? Então fica essa discussão. Como a gente tem à disposição, a gente usa. A gente tenta guiar a transfusão pelo tromboelastograma. Tá? Estamos indo para a parte final da aula já. Estou correndo? Mas aí qualquer coisa a gente tira dúvidas depois. Tá? Bom, o que acontece? Os primeiros transplantes, eles começam aqui em 67. Transplanta 20 pessoas, morrem 20 pacientes. Aí, chegando para perto de 80, isso vai melhorando, a ponto de que se juntar todo mundo que transplantou nessa época aqui, 30% de sobrevida. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas para listar o paciente para transplante, você tem que ter um MEL de maior que 15. Já ouviu falar isso? Por quê? 50% de mortalidade em um ano. Então, 15 marca 50% de mortalidade daqui a um ano. Então, talvez seja melhor transplantar essa pessoa, por isso que ela é listada para transplante. Tá? Veja, se o transplante tinha uma sobrevida de 30% em um ano, não era 15, né? Então, assim, isso veio evoluindo, tá? Evoluindo a ponto de que, hoje, a gente trabalha com sobrevida de um ano pós-transplante na casa dos 80%, 86%. São os dados europeus, 86%. Então, você junta tudo. Quem vem de casa, quem é CDF, quem é fulminante. Tá? Depois eu falo da sobrevida. Mas quem que permitiu a gente ir melhorando assim? Porque o cirurgião aprendeu, porque a UTI aprendeu? Imunossupressão. O que permite a gente fazer transplante de fígado hoje foi acertar a imunossupressão, acertou o passo da imunossupressão. À medida que você deixa de ter rejeições refratárias, você começa a modificar a sobrevida do paciente. Tá? Então isso se deu muito com a introdução da ciclosporina, no final da década de 70 e começo da década de 80. A ciclosporina ainda é usada em muitos transplantes de órgãos sólidos. No transplante hepático, ela foi substituída pelo tacrolimus, tá? Diferença em alguns trabalhos pequena, tá? Assim, não sei se realmente é muito melhor, mas pegou essa informação de que o tacrolimus é melhor que a ciclosporina no transplante hepático, tá? Um pouquinho menos de função renal, talvez um benefício de sobrevida de enxerto. Isso é marginal, mas existiu essa história. Então, isso aqui é um trabalho de tendência, né? A partir do momento que saíram esses trabalhos, a tendência foi não usar mais ciclosporina e usar tacrolimus. E aí a gente ganha complicações que talvez com a ciclosporina, não que a gente não fosse ter complicações com a ciclosporina, mas começam a surgir complicações diferentes, né? Então, por exemplo, no mês passado, quem estava lá viu uma PRES. Então, PRES associado ao nível de tacrolimus mais alto. O tacrolimus dá muito efeito neurológico. Então, às vezes, o paciente está Glasgow 15, assistindo TV e se tremendo todo lá. Tá? É extremamente comum, a ponto da gente ter que procurar outra droga, não chega tanto. Bom, então, assim, efeitos colaterais importantes do tacrolimus. O principal é a disfunção renal. É uma droga nefrotóxica. Daqui a 5 anos, um paciente que transplantou vai estar caminhando para a diária, a gente falou. Tá? Então, às vezes, a gente tenta fazer um negócio que é ou associar uma outra droga, o fenolato, por exemplo, ou fazer o que talvez vocês tenham ouvido falar lá na UTI, que é os indutores, basiliximab, por exemplo. Né? Em alguns lugares usam a timoglobulina. O que é a ideia disso? Poupar na primeira semana essa pessoa de níveis mais altos de tacrolimus. Essa que é a ideia. Talvez protege um pouco o rim.
Ou então aqui no HC é para todo mundo Basilix? Não, em teoria o cara tem uma creatina alterada, diabetes insulina dependente, do uso e tal. Tá? Novamente, como eu falei, para fígado a gente vai buscar esse aula entre 6 e 10. Quem já passou lá vê que a gente colhe isso todo dia e fica buscando, e realmente quando abaixo de 6 a gente costuma ver bastante rejeição. Tá? Disfunção renal é um ponto, o outro é sintomas neurológicos que a gente comentou e pode ser diversos. Tremores, convulsão, press e etc. Por exemplo, esse cara lá, ele não estava sedado mais, mas era um cara que ainda não estava acordando. E aí a gente fez o diagnóstico basicamente por alteração pupilar, ele ficou anisocórico. E o que ficou anisocórico, ele não tinha nenhum motivo para ficar anisocórico. Não estava recebendo atropina, não tinha por que ter hipertensão intracraniana naquela altura do acrônimos dele, tinha dado uma estourada, 47. A gente está buscando alvo de 6 a 10. Beleza? Aí a outra questão é ficar de olho no destro pós-operatório. É uma grande discussão, tanto que realmente a hiperglicemia causa ou não causa infecção de pós-operatório, né? Isso aí vocês sabem que é uma discussão muito baseada nos modelos de estudo que são feitos, né? A maioria retrospectivos. Mas a questão é que a hiperglicemia é um problema pós-operatório. Você vai usar doses altas de corticoide. Existe um negócio chamado NODAT, é New Onset Diabetes After Transplantation. Não sabe se é uma coisa específica da quantidade de corticoide que usa ou se é um pouco do fígado novo reajustando o gliconeurônio. Discussões filosóficas, mas isso vai passando também. Passou 1 ano, 2 anos, a incidência vai caindo, 10, 5, 3%. Beleza, Aldo, você falou esse monte de coisa fisiopatológica e tal, mas quando eu estiver em algum lugar e chegar um transplante hepático, não vou lembrar de nada disso, eu preciso só saber o que eu faço quando chega um transplante hepático no tempo. Basicamente é o seguinte, o transplante hepático, o que é o pós-operatório do transplante hepático que vai bem? Tira a sedação, o cara acorda, você estupa, ele vai chegar provavelmente com droga vasoativa, essa droga vasoativa vai desmamando, é um pouco parecido com cirurgia cardíaca, hemodinâmica, embora o choque tende a ser um pouco menos intenso, depende um pouco do lugar que você está, de como que esse acidente foi manejado, tá? Mas geralmente ele chega com 0,2, 0,3 de hora e isso vai saindo. Beleza, e o laboratório? Tudo vai melhorando. É o que é para acontecer. O paciente chegou bem. Ou não, esse paciente não chegou bem. Ele chegou, os exames já estão muito ruins. Ele está num choque que só piora, ou o choque dele não melhora. Os exames laboratoriais hepáticos não melhoram. O cara está acidótico, começou a piorar tudo. O cara chegou ruim. O que acontece? Se ele já chega ruim, eu chamo isso de disfunção primária do enxerto. Provavelmente tem a ver com o cuidado do fígado, o doador, o receptor, o intraoperatório, tempo de isquemia fria maior que 10 horas, essas coisas, tá? Então vou chamar isso de disfunção primária. No próximo slide eu vou explicar como que a gente maneja isso, tá bom? Agora, se o cara chegou bem, saiu a droga, estubou, comeu, os exames todos e melhora. Lá para o 4º dia, 5º dia, começa a piorar, clínica ou laboratorialmente, isso não tem mais nada a ver com os fatores do intraoperatório. Algo novo está acontecendo. Provavelmente vou achar uma causa para essa piora. Então isso é uma disfunção secundária do enxerto, tá? Então, beleza, a disfunção primária, o cara já chega alterado. Agora, ela é um espectro. Tá? Ela pode ser uma disfunção leve, basicamente laboratorial. Existem mais de 10 definições de disfunção hepática, então não precisa saber disso, tá? Mas a mais usada é transaminase MAP 2000. 30% na literatura. Então, a disfunção primária é frequente na literatura, não é para se desesperar. Quando que eu me desespero? É um espectro de muito leve ao caos. Então, quando o cara está chocado, acidose refratária, os exames hepáticos não melhoram ou só pioram, esse é o cara que faz o que a gente chama de PNF, Primary Non-Function, não funcionamento primário. Tá? O fígado não está funcionando. O que é isso? Insuficiência hepática aguda. Fulminante. Aqui, listar e retransplantar. Ele ganha prioridade, primeiro da lista, etc. Aqui, vigilância e observação. Qual é o problema? Os caras que insistem em ficar aqui no meio, né? Porque quando a desgraça é clara, eu sei o que eu vou fazer. Quando o cara está muito bem, eu sei o que eu vou fazer. Agora o cara chega com droga, a droga não baixa. O exame não melhora, mas não piora. O cara fica de lado, você não sabe se estupa ou não estupa. Esse é um cara que geralmente fica na sua mão sem você saber o que fazer. O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Seriar a avaliação.
Clínica e laboratório, cada 6 horas, você está ali colhendo no laboratório, fica do lado do cara, acho que a droga vai baixar, não vai. Aí faz o tá. Uma hora, esse cara vai tomar um caminho dele. Ou ele vai melhorar, e tudo era uma disfunção primária leve, entre aspas, né? Puxando de nicho profundo. Ou, realmente, o cara vai debandar e isso virou um primário no fundo. Então, às vezes, acontece desse cara aqui no meio ficar como? Listado e inativo. Ele está listado, mas se vem uma oferta, não é para ele, porque está inativo. Putz, aconteceu alguma desgraça, eu não preciso chamar a família, colher exame, ele está listado já. Central, ativa o cara. Aí ativou o cara. Próximo fim, provavelmente é dele. Tá? Nem sempre vai chegar. Disfunção secundária que eu falei. O cara chegou, tudo foi melhorando. Ele até pode ter chegado aqui, ó, mas tudo começa a melhorar. O cara tá bem, nada aconteceu. Ele chegou lá no seu quarto, quinto dia, bem. Tá? De repente ele piora. Algo novo está acontecendo. Não é mais culpa do enxerto. Tá? Assim, não é mais culpa do que aconteceu no enxerto intraoperatório, né? Pode ter trombosado a porta, por exemplo. Tá? Principal causa de disfunção secundária, que é isso. O cara estava tudo bem, lá pelo quarto PO começa a subir canaliculares, o cara começa a piorar a bilirrubina, algo está acontecendo com esse cara. Tá? Enorme maioria das vezes vai ser rejeição. O nível de tacrolimus vai estar menor que 6, é comum você ter uma eosinofilia na periferia. Tá? Conduta, aumentar o tacrolimus. Não é uma emergência. A gente está falando de rejeição do tipo celular, não do tipo humoral. Transplante de fígado é discutido se existe rejeição humoral. Tá? Quando morre um cara sem causa, às vezes uma hemofilia HLA que aconteceu. Quase sempre a gente está falando de rejeição celular, linfocitária, um pouco mais lenta. Tá? Então você não é para desesperar. Só que aí o que acontece? Às vezes você tacrolimus está a 4 no meu cérebro, aí você solta o tacrolimus. Aí amanhã os exames vêm piores, pode estar tacrolimus 4,5. Aí você solta o tacrolimus, os exames vêm piores, aí você 5. Então, às vezes a gente usa algumas drogas que aumentam o nível cérebro do tacrolimus, tipo conazol, diotiazem, etc. E tal. Ou, nesses casos onde você está piorando muito rápido, você não está conseguindo resolver, aí às vezes pulsa esse cara. Tá? Por que eu não faço imunoglobulina? Porque a rejeição não é humoral, é celular. Tá? Agora, por mais que a maioria dos casos seja rejeição, eu sempre brinco que é a pergunta da prova da milha, né? O exame que você tem que pedir é o Doppler, ou um angiotomo de abdômen. Por quê? O que você tem que descartar primeiro é a trombose da artéria hepática. A trombose ela pode acontecer na artéria hepática, na veia porta ou nas hepáticas, mas a mais comum, em teoria, é a artéria hepática. Comum quanto? 2%, não é tão comum assim. E por que a gente tem medo de trombose de artéria hepática? Porque que mesmo sabendo que provavelmente é rejeição, é comum a gente repetir o Doppler nesse paciente. Porque ou você identifica na hora e faz a trombectomia, ou é retransplante. Isso é engraçado, porque essa pergunta, geralmente, ela vem associada, eu falo isso todo ano, né? Acho que você já sabe. Assim, ela vem associada com uma desgraça clínica. O paciente transplantou o fígado e estava tudo bem. Aí, no quinto pós-operatório, choca acidose com alopatia e aí pede um dobro porque é a trombose hepática. A artéria hepática não faz isso. Quem faz isso é a porta. O exame vai ser o mesmo. Você vai pedir o mesmo exame. Tá? Por quê? Porque 70% do fluxo hepático vem da veia porta, 50% da PO2 vem da veia porta e o fígado se vira muito bem com a veia porta. E por que você não fizer a trombectomia, esse cara vai ter que retransplantar? Porque as veias biliares dependem exclusivamente do fluxo arterial. Então esse cara, em semanas, não é uma emergência, tá? Em semanas, ele vai começar a necrosar todas as veias biliares fazendo cirrose biliar secundária. Então ele vai precisar de retransplantar, tá? Existem todas as outras causas que eu não vou estender muito aqui, tá? Só para lembrar que é o seguinte, por exemplo, o cara chegou e estava indo tudo bem. Aí eu falei, depois de 4 a 5 dias ele começa a piorar, né? Às vezes essa piora ocorre em 6 horas. Aí geralmente é sangramento. Tá? O cara chegou na madrugada desmamando droga, de manhã ele choca, provavelmente sangramento. Tá? Porque se ele começou a melhorar, não é disfunção primária. E está muito cedo para rejeitar. E a trombose não é tão comum. Bom? Então, Doppler, no primeiro PO, para você ter um basal e sempre para o cara pior. O que eu faço da vida no laboratório? Tudo tem que melhorar. Tá? Exceto canaliculares. Elas podem subir 2 ou 3 vezes nos primeiros dias. Essa informação não é tão relevante guardar. Por quê? Porque tudo vai estar melhorando. Você não vai se importar com 150 mil, tá?
Bilirrubina é para cair, TGO e TGP é para cair, canaliculares, como eu falei, podem sentir um pouquinho inicialmente, o INR é para cair, o fator 5 é para subir. Tá, o lactato é para cair também. O lactato é o mais sensível, então se ele caiu, tem fígado funcionando. Qual o problema? Se ele subiu, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Pode ser o fígado, pode ser o choque, pode ser dobuta, pode ser um monte de coisa acontecendo, tá? O fator 5 é muito bom, mas em muitos serviços aí para fora demora para sair, então às vezes você não vai conseguir se guiar por ele. Tá? O INR também é muito bom, ele é acurado. O problema da bilirrubina é que ela é um pouco lenta às vezes. Então se o cara piorou da manhã para tarde, nem sempre a bilirrubina, entendeu? O INR é bom. Qual o problema do INR? Uso indiscriminado de plasma. Você perde o parâmetro. Então às vezes o cara chega com INR de 1,8 no pós-operatório. Tudo está melhorando, o próximo INR 2,5. Estava tudo melhorando, o INR quase dobrou. É porque o 1,8 está falso. Deve plasma intraoperatório. Tá? Problema, lembra que eu falei que a gama GT pode subir 2 a 3 vezes o valor de referência? Então, ó, 120, 230. Aqui já está começando a ficar estranho. 289. Provavelmente aqui, se você olhar o hemograma, já tem um pouquinho de eosinofilia e vai ficar abaixo. É igual aqui. Disfunção secundária. Provavelmente rejeição. Primeiro exame, Doppler. Tem que descartar a trombose. Tá? Então, esse é o momento que provavelmente você vai ter que fazer essa diferenciação, se é trombose, se é rejeição, etc. E tal. Trabalhando todo dia com isso, geralmente a gente já faz diagnóstico aqui. Tá? Mas aqui é onde você vai ter que tomar essa conduta, provavelmente. Final, tá? Então, prognóstico. Vale a pena transplantar? Lembra que eu falei? Na Europa, 86% sobrevive em 1 ano. Lembrando que para transplantar, a melhor sobrevida do cara seria 50% em 1 ano, que é o 15 primeiro. Né? Se esse cara vem de casa na Clínica Maio, daqui a 1 ano, 94% da vida. Pô, a chance do cara era 50%. Na melhor das hipóteses. Né? Se ele está na UTI, isso obviamente é diferente. Tá? Mas juntando tudo, todo mundo veio de casa, não veio e tal, na Europa, mais ou menos 86%. HC ano passado pegou 81% para a América Latina. Ok, mas precisa melhorar. E é isso, sim. Vale a pena passar por tudo isso? Além de sim, porque a pessoa ia morrer, tem o sim, porque a vida da pessoa não se olha para nada. É um equilíbrio muito frágil, qualidade de vida ruim, consultas quase semanais, às vezes. Então, sim, acho que sim. Tá? Resumo. É uma cirurgia de barriga. Então, a não ser que tenha alguma coisa acontecendo muito errado, você vai desligar a sedação e vai subar. A não ser que seja fulminante, você vai desligar a sedação e vai subar. Tá? Desmame de vasopressor, em teoria o cara vai chegar chocado, mas é o choque novamente. Isso vai começar a melhorar. Se não melhorar, provavelmente você está naquele nível de disfunção primária, que você não sabe o que está acontecendo. Tá? Analgesia simples e dieta tranquilo, como se fosse uma hepatectomia. A analgesia da hepatectomia é mais pesada. Tá? Drenos e balanço, ficar de olho, lembrar da ascite, esse cara pode perder 3, 4 litros de ascite. Tá? Corticoide tacrolimus é a base da imunossupressão, às vezes vai entrar um indutor para poupar tacrolimus, às vezes vai entrar um cofinato. Lembrar do tacrolimus, sintomas neurológicos podem acontecer, é uma droga nefrotóxica. Antibiótico profilaxia, aparentemente só no intraoperatório está ok, mas o mundo faz da forma mais diversa possível, a gente faz 24 horas aqui. Profilaxia de TEV não está sangrando, não tem uma contraindicação. A gente costuma dar umas 12 horas na cirurgia para ver também se vai alguma artéria, uma cava, uma coisa assim. Mas tudo bem, a gente costuma entrar. Tá? Lembrar que eles não são coagulopatas. Doppler no primeiro PO e qualquer piora. Embora a maioria das vezes a piora secundária vai ser rejeição, eu preciso saber se não é trombose, porque inicialmente elas se comportam parecidas. E se eu não identifico precoce e faço trombectomia, esse cara não vai acontecer uma desgraça clínica agora, mas ele vai ter que retransplantar. Seria a clínica em função. Beleza? Dúvidas? Não é uma cirurgia que você vê todo dia, mas é importante entender, especialmente, que se está tudo indo bem, pode tocar como uma cirurgia abdominal. E troca uma ideia com o cirurgião sobre o que vocês vão fazer com a imunossupressão. Tá? Se não está tudo indo bem, vale a pena pedir ajuda, porque o cenário é complexo. Se estava tudo indo bem e o cara começa a piorar, busca uma causa. Isso não é culpa do enxerto. Ah, nossa, o enxerto parecia que ia dar certo e parou de funcionar do nada. Isso não acontece. Disfunção secundária. Beleza? Eu fiquei com a dúvida só em relação ao time de ou óxido nítrico ou azoto metileno nesse cenário assim,
Geralmente o que acontece, por exemplo, o cara tinha uma hepatopulmonar razoavelmente compensada. Embora ela seja uma causa de priorização para transplante, né, como se fosse uma situação especial, porque nem sempre esse cara faz mel de alta, ele não chega a vez dele transplantar, então é como situação especial. Mas a maioria das vezes esse é um cara que está em casa com uma dose de O2 baixa, ou até mesmo sem O2 com saturação limítrofe. Mas o intraoperatório, a inflamação, o choque pode descompensar esse cara. A maioria, embora esses caras façam o eco pré-op, pelo menos aqui no serviço todos, eles têm eco com microbolhas pré-operatório. É comum que a gente só lembre de olhar o eco quando o cara está com FI de 60% no ventilador pós-transplante. O que está 60%? Entendeu? Aí você vai olhar o cara tem um shunt, hipoxemia e tinha hipertensão portátil. Provavelmente esse cara tinha um hepatopulmonar que ou descompensou ou ele estava com uma hipoxemia silente que ninguém percebeu. O que acontece? Primeira conduta desse cara. Primeiro, obviamente, você vai evitar hipervolemia, tudo que possa piorar esse pulmão, certo? Segundo, baixa a cabeceira. A maioria das vezes, o cara já vai segurar por ele. Se você vê que esse cara está estável, esse é um cara que eu não vou estudar agora na chegada. Tá? Ficou tudo igual, já passou 12, 24 horas, o cara está com 50% de FI. É um cara que muitas vezes a gente vai estudar com CAF. Porque é uma hipoxemia pura e simples, é um shunt. Ele não tem perda de complacência, perda de resistência. É importante você avaliar isso, mas geralmente é uma hipoxemia pura e simples, é shunt. Tá? Agora, tem os caras de hipoxemia refratária. Nesse cenário, a gente acaba... Quando você não estuda porque a hipoxemia está te preocupando, é hora de você fazer alguma coisa. A primeira coisa, geralmente, é baixar a cabeceira. A gente acaba tentando o azul de metileno antes do óxido nítrico, embora se você fosse muito criterioso, a evidência é um pouquinho melhor para óxido nítrico do que para azul, pela facilidade de estar na farmácia do lado, faz e ver o que acontece, sabe? Os trabalhos usam em bolos a cada 6 horas, mas deixam infusão contínua também, tudo certo. Não é uma resposta fantástica. Por exemplo, o cara do mês passado estava com FI de 100 saturando 70. Você não vai tirar esse cara para as não é curador. Né? O que vai curar esse cara? O transplante. Só que isso leva 2, 3 semanas para começar a baixar a necessidade de O2 desse cara. Você corrige o que está inflamando esse cara, o que está piorando esse cara, não foi suficiente para estubar ele. Baixa a cabeceira, e aí provavelmente você vai acabar nessa combinação de azul de metileno e óxido nítrico. Se é relevante, provavelmente você vai acabar usando os dois. E aí, o que você precisa fazer? Tempo. Precisa esperar. Uma opção, quando nada disso dá certo, é ECMO VV. Diferente do outro espectro, que é a hipertensão portopulmonar, onde você, quando está lidando com hipertensão portopulmonar muito severa, você vai tentar manejar com um HP, mas aí você pode estar falando de ECMO VV. Mas assim, não é o esperado com pós-operatório de transplante hepático. A gente está falando de 5%, 8%. Tá? Não é o comum, mas se você trabalhar no serviço transplantador, você vai ver isso aqui com certeza. O seu caso melhorou da tempo? Então, no nosso caso, levou mais ou menos a gente desligar o óxido nítrico foi quase 2 semanas. Quase 2 semanas para conseguir desligar o óxido nítrico. Ele tinha uma hiperresposta ao óxido nítrico, se você tentava tirar, fazer uma hipótese. Se baixava de 20 para 16, era uma desgraça. Não vai ter sentido nenhum. Pior que não, porque assim, o que acontece? Isso até é uma preocupação dos trabalhos, avaliar a função de VD. Como esse cara, ele costuma trabalhar, basicamente, o que ele tem de vasoconstrição é basicamente hipóxica. Quando você melhora um pouquinho da oxigenação dele, costuma desafogar um pouco o VD. O problema do VD é muito mais na hipertensão pulmonar. Aí você tem problema com o VD. Mas é difícil você ter aqui, mesmo no manejo do óxido, porque assim, é difícil o óxido piorar a vasoconstrição dele. A gente sempre fica de olho no VD, porque tem esse risco teórico. Mas a maioria das vezes, como ele melhora a vasoconstrição hipóxica, acaba desafogando. Só volta para o basal. Exatamente. A portopulmonar e a é um espectro que pode acontecer as duas no mesmo pulmão, ou cada paciente tem uma situação diferente? Obviamente, se o cara for fazer se ele for fazer uma cintiloperfusão, alguma coisa assim, é a mesma coisa das zonas de... que antigamente a gente achava que era tipo assim, base, meio e ápice, né? E aí depois foi ver que assim, existe uma heterogeneidade isogravitacional, né? Então, para um mesmo lugar, assim, em termos de altura, você vai ter áreas diferentes. Provavelmente deve acontecer
Mas, cara, clinicamente, você não costuma ter as duas coisas. Ou você tem um cara muito mais para vasodilatação e shunt, ou você tem um cara muito mais para hipertensão pulmonar. É difícil você ver hipoxemia na hipertensão pulmonar. Não vou te jurar, porque antigamente a gente jurava e não deu certo. Aqui é contraindicação pulmonar. Com hipertensão pulmonar. Com hipertensão pulmonar, o que acontece? O cara tem uma PSAP elevada. Se é uma PSAP, sei lá, 42, 40 e pouco, esse cara provavelmente vai para um CAT direito. PSAP de 70. É preciso avaliar se é um cara que, tipo assim, é um garoto de 29 anos, com Wilson. Esse cara provavelmente a gente vai tentar ECMO. Nunca chegamos nesse cenário. Fora já tinha um cenário que provavelmente a gente teria indicado, mas ele melhorou antes. Você vai tentar tirar volume, ver se tem algum confundidor disso daí. Se ele ficar nesse meio limbo ali, aí é o CAT direito, e aí você vai tentar entender quanto que é a PAP desse cara. Em teoria, esses 45 é um ponto de corte que a gente usa para ir para a cirurgia. Ele está estável, mas é uma PAP em torno de 45 ou um pouco maior, compensação ambulatorial. Trata igual HP primária sem causa. Então, eles vão tentar, bosentan, sildenafila. Existe um risco teórico de sildenafila aumentar o risco de ruptura de varizes esofágicas. Mas é o que tem no SUS. Então, a maioria desses caras vai estar usando Viagra mesmo. Tá? E aí, se compensou, opera. Se não compensou, precisa entender se é um cara que o transplante vai ser... Pô, esse cara que tem 30 anos, o transplante vai dar uma sobrevida gigantesca para ele. Aí, provavelmente, é um cara para ser candidato a ECMO. Pô, 69 anos, mais sarcopênico e tal, provavelmente esse cara não vai transplantar. Legal. De onde que vem isso, na verdade? Né? Tem um trabalho de 90 e pouco em que a profilaxia fúngica melhorou o desfecho. Fazendo um trabalho realmente, além de antigo, não era um trabalho grande e tudo mais. Aí migrou para um negócio tipo assim, não sei se precisa fazer para todo mundo, mas talvez tenha um risco maior. E para usar risco maior, eles usavam o Candida Score. Só que o Candida Score do transplantado, quando ele dialisa, ele já tem 3 pontos por mês. Quando ele dialisa o transplante abdominal, ele já tem 3 pontos. Então, por isso que entrava. Tá? 2017 e 2018 saiu Empíricos, que é aquele trabalho de pacientes com alto risco de candidemia, você já entrar no choque séptico com anídula profilática ou só se crescer na hemicultura. Era um trabalho quântico, era tipo assim, o cara tinha que estar chocado, entubado, com cultura prévia, com cândida em algum sítio. Então, assim, era uma população de alto risco mesmo. A mediana de Candida Score dos 2 grupos era de 3, inclusive. O trabalho foi neutro. Assim, eu acho que não faz tanto sentido, embora o grupo do Empíricos de cirurgia abdominal, se não me engano, é 15%. Não é tanta nossa realidade. Quem que a gente costuma ver ter levedura no sangue? Cara, essa barriga podre de reoperação, vai de uma levedura no sangue, tá? Então, muitas vezes a gente faz essa profilaxia num choque secundário, sabe? Profilaxia, aliás, né? Um tratamento empírico, no cara que operou, aí voltou porque havia biliar não sei o que, operou. Esse cara se chocar é bem capaz de ele acabar ganhando um monte de fundo, tá? Agora, evidência disso. Tiramos da nossa cabeça. Deixa eu falar outras coisas. É isso? Beleza? Espero vocês lá, quem não passou ainda. E já passou 50. Eu perdi as contas agora. Antigamente era fácil. Agora eu não faço mais ideia. Não pode ser que vocês voltem. Mas se precisarem de alguma coisa também, a gente está lá. Os meninos estão lá. Se quiserem tirar alguma dúvida. Bom, valeu, gente. Bom almoço. Obrigada. Quase 2 horas.